vou te mandar depois, então tu não precisa copiar nada. Só aquilo que tu, isso aqui é realmente interessante, daí tu copia, tá? Beleza. Mas, por exemplo, isso que eu vou resolver logo mais, não precisa ser copiado. Eu também posso te passar o livro depois, daí eu acho que é bem interessante para tu ter um material em PDF para estudar. Porque às vezes, né, a gente quer procurar um assunto, daí é difícil achar no livro de papel de verdade, mas se tu tem o livro em PDF é mais rápido, né? Tu coloca Ctrl F lá, a palavra que tu quer achar e Exato. no Google, assim, né? Isso aí. Uhum. Então, deixa eu pôr aqui no livro. Esse livro, por sinal, é o melhor livro de ensino médio que tem. Ele não é, vamos dizer assim, o mais difícil, mas ele com certeza é o mais bem explicado. Eu digo isso porque teve um moleque muito mala esses dias que queria passar no ITA, e daí ele falou que esse livro era fácil. Eu quase dei na cara dele. Pô, o livro não é fácil, o livro é bem explicado. Depois o cara me encheu o saco, disse que eu não tinha doutorado nem nada, nem professor não era, porque eu não consegui resolver uma conta das 3 mais difíceis que tinha no livro dele. Essa é a doença do cara, velho. É normal assim, né? Tipo, tu chega para um médico e falou, médico, você sabe arrumar o neurônio esquerdo, tá ligado? É uma coisa assim que não é, Sim. só o médico, o cirurgião, o neurologista que sabe. Então, a questão é o seguinte, tem questão que a gente não sabe resolver, né? Aquelas lá que você me mandou ainda estão num nível bem tranquilo, né? Mas tem umas questões bem difíceis aqui nesse livro. E, claro, para passar no ITA, para passar em medicina, o cara tem que decorar os livros, né? Tem que saber mais que os professores mesmo, querendo ou não. Bem, então esse aqui é o livro do segundo ano em geral. E como você pode ver, né, o assunto do segundo ano aqui realmente tem termologia, né? Tem temperatura e tal. Mas note que esse livro ele tem 602 páginas, né? Nossa, é grandinho. Isso. E as páginas dessa parte de termodinâmica, né? E contando gás, né? Não sei se tu estudou gases, mas contando gases, vai até a página. Só até a página 200, entendeu? Então é só um terço do livro. Entendi. O outro terço do livro vem ótica. Tu não viu ótica na escola? Não. Então tem que ver também para o vestibular, ótica, que é o estudo da luz, né? Basicamente, espelhos, lentes, essas coisas. Uhum. E daí isso vai também mais um terço do livro, né? Então vai até o 369 aqui, e a partir do 400, praticamente, a gente começa ondas. Então, é daqui que a gente vai começar a tentar entender o que está acontecendo lá naquela questão. Naquela questão, ele pede basicamente qual é a velocidade, né, daquela onda, sendo que ela é uma onda sonora e se propaga. Bem, ela vai se propagando, né? Eu acho que ela trocou de meio, né? É, isso, ela trocou de meio e daí a velocidade foi mudando também, né? Porque quando a onda ela muda de meio, ela muda o tipo dela. Por exemplo, se tu escutar um som debaixo da água, não é a mesma coisa que no ar, né? Exato. Então, tu trocou de meio, tu mudou de som. Isso muda características de comprimento de onda, principalmente. Então, é o que a gente vai ver por aqui, tá? Beleza, vamos com calma que vai dar tudo certo. 378. Vou descer um pouco aqui. Bastante. Beleza. Aí. Não, aqui ainda não. Beleza. Caramba, não acaba. Agora sim, agora sim. Beleza, movimentos periódicos. Toda onda é um movimento periódico. Então, por isso que a onda do mar, ela ocorre de um determinado tempo em determinado tempo. A questão é que, para você entender ondas, você primeiro tem que entender os movimentos periódicos, ou as oscilações, que na física a gente chama de movimento harmônico simples, MHS. Lá no primeiro ano, tu aprendeu o MRUV, o MRU, né? O MCU, talvez, que é o movimento circular uniforme. Existe esse outro movimento que é muito frequente na natureza, que é o movimento periódico, que é basicamente a coisa ir e voltar para a mesma posição no mesmo tempo. Por exemplo, esse pêndulo aqui, ele sempre passa pelo centro numa determinada quantidade de tempo em relação ao que ele estava aqui na parte mais alta do movimento, assim vai. Outro movimento periódico muito comum é com molas, né? Se tu colocar uma massa na mola e espremer a mola, a massa vai ficar se movendo. E se não tiver nenhum atrito, ela vai se mover para sempre. Tá? Claro que na natureza é raro isso acontecer.
Beleza. Então, o primeiro ponto que a gente pode... Nossa, me afoguei com spray pra garganta, se liga. E agora que eu tô com soluço, parabéns. Quando eu fico com soluço, eu fico uma semana. Nossa Senhora. Nossa, eu não acredito. Tá bom, vamos lá. Primeiro vamos definir o que é período e frequência. Você já deve ter ouvido falar dos 60 FPS na tela do computador, né? Já. E se você joga, você sabe do que eu vou falando. Se você já ouviu falar sobre isso, você sabe, então, que esse FPS ele é a quantidade de imagens que aparecem em 1 segundo para você. Uhum. Por isso que se o jogo tiver 30 FPS, ele vai parecer um pouco mais lagado do que a 60. 60 parece mais fluido. Por quê? Porque a cada segundo aparecem 60 imagens para ti. Então ela aparece tão rápido que tu nem repara. Né? Uhum. Sendo assim, né, a frequência que as imagens aparecem na tela são 60 por segundo. Portanto, frequência é algo associado com a quantidade de eventos que ocorrem num determinado tempo. Por exemplo, se tu vai na casa da tua avó 3 vezes por ano, isso é uma frequência. É 3 vezes por ano. Ou seja, é num por sobre um determinado tempo. Ok? Uhum. Muito bem. Então, isso é frequência. Mas note que se você vai na casa da sua avó 3 vezes por ano, e se você sempre demora a mesma quantidade de tempo, isso é um ponto importante para ir, então significa que você vai de 4 em 4 meses, né? Sim. Porque se tu vai 3 vezes, 4 vezes 3, 12, dá os 12 meses do ano. Isso. Então, portanto, o que a gente repara aqui é que existe uma outra grandeza associada com o tempo, mas não é exatamente a quantidade de eventos que ocorrem num tempo, mas sim o tempo que demora para um evento ocorrer. Perceba que é diferente. Né? No negócio do FPS lá. Nós sabemos que são 60 frames por segundo, 60 fotos aparecendo por segundo, imagens aparecendo por segundo. Mas o tempo que demora de uma imagem para outra é uma coisa diferente. Né? Uhum. É um tempinho bem pequenininho, eu sei que você concorda comigo. É tipo 1 sobre 60, 1 segundo sobre 60, uma coisa milimesimal, assim. Uhum. E no caso da tua avó lá, então a gente chama aquilo de período. Período é o tempo que demora para 2 eventos ocorrerem. É o tempo entre 2 eventos, basicamente. Okay? Então, o tempo que você demora para ir na casa da sua avó, entre uma vez e outra, é chamado de período. No caso, são 4 meses. Isso aí. Então, a gente percebe que existe claramente uma relação entre o período e a frequência. Né? Esses tempos, eles estão relacionados, eles se relacionam dessa forma. A frequência é 1 dividido pelo período. Então, se por algum acaso você sabe qual é o período, você sabe qual é a frequência. No caso, a gente tinha concluído que a frequência com que você ia na sua avó era 3 vezes por ano, não é mesmo? Sim. Então, 3 vezes por ano, né? Pode ser representado em meses. Né? 3 vezes por ano é a mesma coisa que 3 vezes a cada 12 meses, ou seja, 1/4. Então, 1/4 aqui, 1/4 aqui. 1 sobre 4, porque a gente tinha conversado já que o período era 4 meses. Então, de fato, essa equação é de verdade. Ok? Uhum. Okay. Então, beleza. Se tu tiver um valor de frequência e de período, é só dividir por 1 e pronto. Você compra o outro, caso você precise. Muito bem. Então, num assunto como esse aqui, de massa-mola, não sei se tu chegou a ver a lei de Hooke no primeiro ano do ensino médio, mas ela é uma força que ela trata do movimento oscilatório. Então, esse K aqui na frente está associado com a frequência com que o objeto se move. A frequência é o quanto ele se move por segundo aqui. Então, a mola vai e volta, vai depender de vários aspectos. A frequência. Né? Por exemplo, quanto maior a força, mais ele se mexe a cada segundo. Por exemplo. De tal forma que a gente tem a lei de Hooke. Ela é uma equação bem importante, F igual a menos kx. Toda vez que você estiver trabalhando com oscilação de um sistema massa-mola, ou seja, uma massinha presa numa mola que se contrai, se expande, etc., a equação que você vai usar para a força é essa. O deslocamento também, para qualquer coisa que você estiver precisando ali nesse fenômeno. Então, beleza.
Aqui a gente tem mais sobre esse movimento harmônico, né? E, assim, existem várias contas para provar isso aqui, mas saiba que o período do movimento harmônico está associado com a massa e a constante de mola aqui do movimento. Ok? Claro, cada mola tem um valor diferente, né? Vamos dizer assim, tem molas que são mais grossas, tem molas que são mais finas. Todas essas diferentes molas têm um valor específico de constante de mola, que é o K. E para todas essas molas o movimento é diferente. Ok? Ok. Porque o K é diferente, então muda o período. Quer ver? Eu vou até te mostrar uma coisa aqui bem legal. Deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui. É um site onde eu faço simulações dessas coisas. Tá na física básica aqui. Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. Se liga. Muito louco isso aqui. Você vai entender o poder da mola aqui na oscilação. Uhum. Bem, vamos ver esse aqui. Eu vou, por exemplo, colocar essa massinha aqui. Ela está oscilando. Isso. Veja que uma hora ela para, né? Uhum. Eu poderia até tirar o atrito, mas, para falar a verdade, eu não sei como fazer isso no momento. Agora, imagina que eu faço o seguinte, ó, a mola tem uma determinada grossura. Digamos que eu aumente essa grossura. Então, ela oscila menos do que se eu deixar... Aqui, olha só, ela está oscilando aí. Oh, meu Deus. Perceba que a oscilação é completamente diferente. Né? Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu ver, eu acho que aqui é melhor. Ó, aqui não tem atrito, tá? Então perceba que a mola ela vai e volta, vai e volta. Aqui eu vou aumentar a constante de mola da segunda mola e vou colocar o mesmo peso de 250 quilos. Olha só, perceba como a frequência desse movimento aqui da segunda mola é maior. Né? Sim. Tipo, acontecem mais movimentos da mola em menos tempo. É isso que eu quero te dizer. Enquanto o de lá demora para a mola voltar para a mesma posição. Né? A mola demora para voltar aqui para cima, por exemplo. Ó. Quase 2 segundos. Enquanto essa molinha aqui do lado, ela para ir e voltar para a mesma posição demora meio segundo. Sacou? Então, a característica da mola influencia muito. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui. Deixa eu colocar uma outra massa. A massa também influencia. Eu posso até deixar aqui, ó, a mesma mola, tá vendo? A mesma quantidade aqui de mola. Sim. A massa também influencia no movimento. Quanto menor a massa, maior a frequência. Ok? Quanto menor a massa, menor o período. E quanto maior a constante de mola, também menor o período. Ele demora menos para fazer o movimento. E a gente percebe todas essas relações ali na nossa equaçãozinha, né? Perceba que esse é o período, né? Então a gente percebe que quanto maior a massa, maior o período. Quanto maior a constante de mola, menor o período. Por quê? Porque tu está dividindo, né, pelo K. Então, se o número na divisão for grande, a resposta é pequena, não é mesmo? Isso aí. Então, veja que faz bastante sentido, né, físico, tudo aqui. Então, vamos ver aqui uma continha. Primeira continha que o livro propõe. O ponto material da figura tem massa 0,2, que é esse M aqui. Está preso a mola de constante 0,8. Π quadrado. Por meio de uma ação externa, distende-se a mola de 3 centímetros. Então, o x é 3. Né? Lembra que naquela equação tinha kx? O x na física normalmente dá a ideia de deslocamento. Então, o deslocamento aqui da mola foi 3. Eu peguei e puxei 3 centímetros. Estava tudo parado aqui nessa situação, tá? A mola estava paradinha. Daí eu peguei e puxei 3 centímetros, então, obviamente, ela vai começar a oscilar. Abandonando-se o conjunto que começa a oscilar, efetuando um MHS na ausência de forças dissipativas. Determine o período do movimento. Muito bem. O período do movimento é dado pelaquela equação ali em cima. Ó. Então, note que para encontrar o período de um movimento, eu preciso só de massa e de constante de mola. Ele deu a massa e deu a constante de mola. E é só jogar naquela equação.
Me diz uma coisa, como é que tu tá de matemática básica? Conseguiria resolver essa continha aqui? Com papel e caneta, acho que sim. Você não tá com papel e caneta aí, não? Tô aqui. Ah, então beleza. Eventualmente eu vou te pedir para fazer umas contas. Mas Beleza. por hora é só isso. Então, bem, com alguma conta aqui, com alguma matemática, você chegaria nessa resposta. Que o período, nesse caso, é 1 segundo. B, a amplitude de oscilação. Agora vem uma questão física aqui. Note que quanto mais tu puxa a mola no começo, mais ela vai oscilar, né? Vamos dizer, para mais longe ela vai oscilar. Lembra do desenho que eu fiz lá? Quer dizer, do meu gráfico ali? Lembro. Então, quanto mais tu puxa, mais ela se move. E a física, ela tem um fato muito importante, que é o chamado conservação de energia. Não tem como tu criar energia do nada num sistema como esse. E se não tem atrito, tu também não vai perder. Note que a hora que tu puxou, foi a hora que tu, entre aspas, injetou energia no sistema. Então, tu gastou a energia do teu corpo, que tu ganha comendo, por exemplo, puxando a massa por 3 centímetros. Se tu colocasse mais força, ou seja, mais energia, tu puxaria por mais centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, não é mesmo? Uhum. Puxar gasta energia. E uma vez que tu soltou, a energia que o sistema tem é aquela que tu gastou, que tu tirou do teu corpo e jogou nele puxando. Ele não Certo. vai conseguir fazer um movimento que tenha mais energia que aquele inicial. Portanto, essa mola, essa massa, ela nunca vai se mover mais que 3 centímetros. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Por causa da conservação de energia. Ele não vai ganhar mais energia do que tu já deu inicialmente. Entendi. Então, por isso que a amplitude do movimento é 3 centímetros. Ele vai 3 para frente e ele também pode ir 3 para trás. Porque a mesma energia que tu usa para puxar a mola, tu estaria usando também para empurrar a mola, sacou? Sim. Tu gastaria mesmo, os mesmos 3 centímetros para ir para voltar, a mesma energia. Então, por isso que a amplitude é 3. Entendi. Porque a distância máxima em relação à origem, ou seja, em relação ao momento que ele estava em equilíbrio aqui, é 3. Vamos para C. Após quanto tempo, ao contrário do instante em que abandonamos o bloco em P, ele retornará a essa mesma posição? Bem, o que é isso? O que é isso? Isso é a definição de período, cara. Okay? Período significa exatamente isso. O tempo que ele demora para ir de um lugar e voltar para ele. Sacou? Uhum. Eu estava te explicando lá para tua avó. O período é o tempo que tu demora para sair da casa da tua avó e voltar. Né? Que são os 4 meses que a gente tinha conversado, né? Sim. Aqui é o tempo que o bloco demora para sair de qualquer lugar que seja do movimento e voltar para ele. Bem, isso é o que ele está pedindo aqui, e isso é a definição de período. Portanto, a resposta da C é o valor do período, que é 1. Uhum. Entendeu? Então, simplesmente ele só escreveu, em outras palavras, aqui o que significa período. Entendi. Tranquilão, né? Tranquilão. Tranquilo. Agora, vamos ver aqui um que é um tantinho mais parecido com o que eu tinha lá no software lá. Depois eu vou te pedir para fazer... Bem, eu vou fazer uma conta depois eu vou te pedir para fazer uma. Beleza. A mola tem um comprimento de 8 centímetros quando não solicitada. O que isso quer dizer? Acho que isso quer dizer quando não tem nenhuma massa nela, né? Tem nem na figura aqui. Uhum. Paradinha, tranquilinha, 8. Coloque-se em sua extremidade um corpo de massa 0,1. Já deslocou um pouquinho aqui, foi para 12. Por meio de uma ação externa... Veja, quem é que puxou essa mola para 12? Foi você? Não. Foi a gravidade, certo? Uhum. Por meio de uma ação externa, puxe o corpo até que o comprimento atinja 14. Então, a gravidade puxou até 12 e uma pessoa puxou mais 2 centímetros, até 14. Entendi. Abandonando-se e seguindo o conjunto que passa a efetuar um MHS, um movimento harmônico simples. Então, ele vai ficar oscilando. Despreze as forças dissipativas e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é aceleração. Foi um assunto que tu viu lá no primeiro ano. Tu lembra o que é aceleração?
Não, Sério? sério. Meu primeiro ano foi bem. Bem zoado? A gente não teve aula no primeiro ano, né? Porque foi logo em 2020. Não tinha nem as Puxa, aulas online. que bad, cara. Uhum, Então, meu, tem muita coisa para voltar aí, velho. Porque a aceleração é um dos elementos básicos, assim, da física, sabe? uhum, Tipo, tu sabe que o acelerador do carro, né, serve para você pisar nele e o carro ganha velocidade, né? sim. Então, o acelerador, a aceleração, no caso, ela serve para alterar a velocidade, Ah, beleza? sim, beleza. Então, quanto maior a aceleração, maior a variação da velocidade. Portanto, esse número 10 aqui, que está aparecendo no livro, ele tem o seguinte significado. Anote isso mentalmente. Ele Uhum, significa o seguinte: significa que a cada segundo a velocidade deste objeto aumenta 10 metros por segundo. certo. Entendeu a ideia? Entendi. Isso que significa aceleração. Essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Então, na prática, né, se não tivesse atrito, resistência do ar, etc., os corpos eles ganhariam 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo quando eles caem. Eles ganham quase isso. Uhum, Por isso que um corpo caindo, por exemplo, por 10 segundos, né, se tu se jogasse de um prédio, por exemplo, vou ser bem drástico aqui, e você caísse por 10 segundos, o corpo atingiria o chão a 10 metros, desculpa, a 10 vezes 10, ou seja, 100 metros por segundo. 100 metros por segundo em quilômetros por hora é 3.600 quilômetros, não, é 360 quilômetros, não, peraí, deixa eu fazer a conta. É isso, é 360 quilômetros por hora. uhum. Veja, uma queda de 10 segundos, cara, é pouca coisa, né? Pouca coisa. Já te deixa com uma velocidade dessa. Então, bem, esse é o perigo, né? Sim, Portanto, essa é a aceleração da gravidade. entendi. Muito bem. Então, esse corpo ele está sofrendo uma força por meio da aceleração da gravidade. Essa força tem um nome. Qual é a força que todos os corpos na Terra sofrem devido à gravidade? Ela tem um nome bem especial. Quando a gente vai na farmácia, a gente mede ela. Força, peso? Isso, exatamente. Tu não está tão mal, então. Força-peso, exatamente. A gravidade ela causa força-peso em nós, né? Então, a nossa massa é a mesma em qualquer lugar. Na Terra, na Lua, em Júpiter, mas a força-peso é diferente. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é diferente nesses outros lugares, sacou? Sim. A Lua, a gravidade é menor, por isso que os caras na Lua parece que estavam, né, flutuando e tal. Deve ter visto isso. Uhum, A gravidade lá é bem menor. Então não tem tanta força empurrando eles para baixo quando eles pulam, não pulinhos, né? uhum. Beleza. Então, é isso que está acontecendo. O problema pede que é a constante elástica da mola. Quer saber o K. Ele não deu muita informação. Mas a gente sabe que o K está associado com aquela equação que eu chamei de lei de Hooke. Então, nós temos a lei de Hooke, temos a força-peso. Aqui, apesar de estarmos falando de oscilações, que é o que a gente precisa aprender para resolver aquela questão que você me enviou, Uhum. aqui nós temos um problema que, para que a gente consiga resolver a parte da oscilação, é necessário resolver uma parte de força. Ok? Ok. Isso é meio triste, né? Porque o que acontece? Você viu pouco isso no ensino médio, né? Vi. Pois é. Então, se liga nesse desenho aqui, meu velho. Ó, deixa eu te mostrar. Vou dar um zoom. Muito bem. Ignore essa primeira mola, ela não vai ser tão importante no momento. Mas note, né, que aqui está 8, depois teve aquela extensão devido à gravidade que foi até 12. Nesse momento que ele estendeu, o enunciado ele diz que o bloquinho ficou parado. Ok? Uhum. Estendeu, ficou parado. Tranquilo. Ficou na posição de equilíbrio. É uma nova posição de equilíbrio, porque agora tem uma massa que puxou um pouco a mola, então a mola ficou no equilíbrio com a massa sendo puxada. Se tu fizer isso com uma molinha de caneta, tu vai ver isso acontecer. Mas, neste momento aqui, existem duas forças agindo neste bloco.
Você sabe me dizer quais são as duas forças agindo nesse bloco? É a peso e a elástica? Exato, força peso é a força elástica. A força peso empurra para baixo. Uhum. Como qualquer força peso em qualquer lugar, né? Empurra para baixo. Sempre na vertical. Agora, perceba que se houvesse apenas a força peso, o bloco estaria caindo, certo? Porque nós aprendemos, né, deveríamos ter aprendido pelo menos lá no primeiro ano, que o somatório das forças é igual a MA caso o objeto esteja em movimento. O somatório das forças é igual a força vezes a aceleração. Só que esse objeto aqui ele não tem aceleração, a aceleração dele é zero, ok? Ok. Ele está parado. Então significa que a soma das forças tem que dar zero. Ou seja, essas duas forças que você falou, a força peso e a força elástica, somadas tem que dar zero. Ok? Para ele ficar parado. Ele fica parado, exatamente. Uhum. Então, bem, se a soma das duas é zero, significa que as duas têm o valor igual, só que uma negativa e outra positiva, não é mesmo? Uhum. Tipo 2 menos 2, soma dá zero. Então, é o que está acontecendo aqui. Veja, para que o objeto fique parado numa situação como essa, num sistema massa-mola, sofrendo a força-peso, é necessário que a força-peso seja igual a elástica. Mas note, tu lembra da equação da força-peso? Não. A equação da força-peso é a mais fácil da física. É massa vezes gravidade, tá? Tá. Então, o que acontece? A massa desse objeto não muda. Né? A tua massa não muda do nada, certo? Certo. Massa é uma grandeza constante. E a gravidade também. Portanto, em qualquer lugar do planeta, a força-peso é a mesma. Aqui, nos Estados Unidos, não importa. A força-peso é sempre a mesma. É sempre a tua massa vezes a gravidade. A tua massa... Eu vou falar minha massa. Minha massa é 90 quilos. Então, é sempre os 90 quilos vezes os 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar a minha força-peso, que é sempre 900 newtons, ok? Ok. O problema é que, digamos que coloque essa massinha levinha aqui, ou coloque uma massona. Nós vamos ter forças-pesos diferentes. Então, o que acontece, e agora marque bem mentalmente o que eu vou falar, é que a força elástica se adapta à força-peso. A força elástica vai aumentando quanto mais eu aumento a massa que eu coloco na mola, sacou? É Entendi. isso. Então, se eu colocasse uma massa maior, a força elástica seria maior. Como é que eu faria visualmente isso? A mola ia estar mais esticada. Se a massa fosse maior, a mola estaria mais esticada. Uma mola mais esticada causa uma força maior. É isso que acontece. É só tu ver a dificuldade que é para tu puxar uma mola de uma suspensão de um carro, por exemplo. Se tu quer puxar muito, vai cansar bastante. Sim. Não é isso. Bem, com isso em mente, né? Faz todo sentido a lei de Hooke. Porque, veja, força elástica igual a K vezes X. Quanto maior o X, ou seja, quanto maior essa extensão aqui, que nesse caso foi 4 centímetros, maior vai ser a força elástica. Né? Imagina se tivesse estendido 8, seria o dobro a força elástica. É isso aí. Entendi. Então, a ideia é essa. Portanto, nós notamos aqui que, conversamos de bastante coisas aqui, né? Se ele está parado, a força elástica é igual a peso. Nós já sabemos a força-peso, que é massa vezes gravidade. E nós sabemos também a força elástica, que é Kx. As duas têm que ser iguais. O que eu estou procurando? Estou procurando a constante da mola. O K. Então, legal. Eu achei uma equação que tem o K. E achei que isso aqui tem que ser igual a força-peso. Kx é igual a mg. Nesse caso, tá? No caso onde ela está parada. Então, eu estou procurando o K. Eu já tenho o x, que é 4 centímetros. Eu tenho a massa, que é 0,1. Estava no enunciado que era 0,1 quilos. E a gravidade é 10. Então, 0,1 vezes 10 é 1. Logo, a hora que a gente resolve a continha aqui, vai dar 25. Beleza? Beleza. Essa parte da conta, bem, eu acho que tu sabe fazer, mas se tu não souber, eu faço outra hora, tá? Eu acho que com um número decimal eu sei fazer sim. Claro. Vamos para a próxima aqui.
A B, né? A B ele pede o período. A gente sabe que o período está associado com a massa e a constante da mola por meio dessa equação. Muito bem. Então, é só colocar os valores, né? Pronto, a gente coloca os valores que a gente tem e escolhe o período. É só pôr número na continha. E a frequência é o inverso, né? Então, se quiser achar a frequência. O que pede o C? Amplitude do movimento. Novamente vem aquele argumento, né? O que aconteceu aqui? Estava parado. Estava parado. E agora a pessoa veio e puxou 2 centímetros. Então ele vai começar a se mover. Como a energia que a gente colocou nesse sistema foi só a suficiente para oscilar 2 centímetros, significa que a amplitude vai ser 2 centímetros. Tá bom? Entendi. Foi o que aconteceu aqui. Então ela vai, por exemplo, até o 14, depois volta para o 12, vai até o 10. Depois a mola empurra ela de novo para o 12, depois para o 14. Depois a mola puxa de novo para o 12, depois para o 10. E assim vai para sempre. Tá bom? Entendi. Muito bom, muito bom. Então eu vou fazer uma conta, vou fazer a 399 e você vai fazer a 398 depois, tá bom? Tá bom. Essa 399 aqui é praticamente igual a que a gente acabou de ver. A questão é, meu velho, eu acho que não vale a pena, apesar de a gente talvez conseguir chegar nesse assunto, não vale a pena, tá? Um assunto que tu me mandou lá, as questões. Uhum. Por quê? Porque, cara, são umas 100 páginas até chegar lá, onde a gente está. Entendeu? Entendi. Então é muito conteúdo que tu tem que ver ainda, cara. Assim, uma aulinha no vestibular não é suficiente, sabe? Mas se tu quiser fechar mais aula comigo aí, talvez nós consegue te ajudar mais, mas assim, uma aula não vai rolar. Uhum. Assim, eu posso usar os últimos 10 minutos da aula para resolver aquelas duas rapidinho, mas tu não vai aprender nada, sacou? Porque tem muita matéria antes que tu precisa saber. Uhum. Não adianta eu falar de velocidade da onda, de frequência, de períodos, se tu não entender oscilação. Então, beleza. A mola tem constante elástica 4 Newton por metro, comprimento 80, quando não solicitado, ou seja, quando não puxada. Coloque-se sua extremidade um corpo de massa 0,1. Determine a posição de equilíbrio da mola medida em relação ao teto. Posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio, não é mesmo? É o quanto a mola foi puxada, sacou? Uhum. Então aqui, note que ela foi puxada a uma determinada quantidade que, imagina a letra que nós vamos utilizar para descobrir. X, né? Sempre ele. Desde a época que eu tinha a tua idade, os caras não acharam o X ainda. Caraca. Então, bem, ele foi puxado X. E nós estamos dentro do assunto de massa-mola, oscilações. Portanto, a gente tem que utilizar a lei de Hooke. A gente sabe que na lei de Hooke tem o Kx, tem o X que nós estamos procurando. Muito bem. Se a gente fizer o diagrama do corpo livre, já que isso aqui é uma força, a gente vai ter que associar com alguma outra força. A gente tem que lembrar que isso aqui está no equilíbrio. Okay? Esse é o equilíbrio. Uhum. Aqui ele está paradinho. Então, quais são as forças que agem nesse corpo em equilíbrio? A força peso e a força elástics. Ok. E se ele está parado, bem, a lei de Newton nos diz o seguinte, né? O somatório das forças, esse aqui é o símbolo do somatório, tá? Some todas as forças que agem sobre um corpo, é igual a zero se parado. As duas forças que agem sobre este corpinho é a força elástica e a força peso. Vamos considerar o sentido para cima positivo. Então significa que força elástica menos peso igual a zero. Ou seja, a força elástica é igual a peso. A equação da força elástica é Kx. A equação da força peso é qual? Massa vezes gravidade. Isso. O que o problema está pedindo é o x, então a gente vai isolar o x. Na física, a gente sempre começa isolando as letras, a gente não vai jogando número, entendeu? Uhum. Por quê? Porque às vezes as letras elas se
simplificam, elas se cortam. E daí o enunciado nem dá, porque ele sabe que no meio da conta vai cortar, entendeu? Portanto, sempre tem que fazer a conta com as letras primeiro. É a dica que eu te dou, a dica de ouro. Principalmente em vestibular. Então aqui, substitui os valores, né? A massa é 0,1, está no enunciado. A gravidade é 10, porque está na Terra. E aí o K é 4, né? 4. Então vai ficar 1 dividido por 4. Isso é igual a 0,25 centímetros. Né? 1 dividido por 4 é tipo R$1 dividido para 4 pessoas, 25 centavos. Show! Então achamos o X. Achamos o que pedia a posição de equilíbrio da mola. Então, bem, o que aconteceu, né? Se aqui é 0,8, então significa que é 0,25 mais 0,8. Concorda comigo? Eu concordo. Então a posição de equilíbrio aqui é 0,8, 0,8 inicial aqui, mais 0,25, ou seja, é 1,05 metros. Beleza? Beleza. Show de bola. Puxa-se o corpo 15 centímetros da posição de equilíbrio, abandonando a seguir no instante T0. Puxou 15 centímetros. Quanto tempo o corpo retorna a essa posição? Após quanto tempo o corpo retorna a essa posição? E aí, o que é isso, falando fisicamente? Tem um nome isso aqui. É uma das coisas que a gente conversou hoje. Após quanto tempo o corpo retorna nessa posição? E voltar para o mesmo lugar. Lembra a casa da tua avó? Como é que é, então? É o período? Isso. Exatamente. Boa, garoto. Cara, eu sou meio socrático na hora de ensinar, então eu pergunto, né? Não é porque eu sou chato, mas é porque eu sei que ajuda a pessoa a entender melhor, tá? Sim, sim. Até depois, quando eu for pedir para tu fazer a conta, eu vou pedir para que tu faça sozinho. Não, para falar a verdade, essa B aqui a gente vai fazer junto, tu vai ter que me falar as coisas, tá? Para que você tenha uma referência na hora que eu te fazer as perguntas, eu vou te mandar aquele exercício para tu olhar no WhatsApp. Então, tu pode tirar qualquer dúvida de lá. Deixa eu te mandar aqui uma folhinha. E agora está aqui o enunciadinho. Tá lá no Zap. Muito bem. Ele quer saber o período. O que a gente tem que usar para encontrar o período? Período... É uma equaçãozinha o período, né? É a 2π raiz quadrada de m sobre k? Monstro, isso aí. Muito bem. E, bem, então vamos lá, né? 2 vezes π vezes a raiz de 0,1 dividido por... nós encontramos agora há pouco que o K... Não, nós vimos o enunciado, né? O K é 4. Acho que é 4. K é 4, isso. Então agora é a sua vez. Você resolve essa conta aí. Tá, vou jogar aqui no caderno. Tá bom. Qualquer dúvida, pergunta. Por aqui. Beleza. Eu consegui tirar da raiz e ficou 2π sobre 2 vezes a raiz de 0,1. E eu parei aqui, não sei mais o que eu faço depois. 2π sobre 2 vezes a raiz de quanto? 0,1? É. Porque ali eu resolvi a raiz de 4, né? Aham, que deu 2, né? Isso. Aí eu passei ela dividindo.
Ah, tá. Então, na realidade, ficou π vezes raiz de 0,1, né? Isso, se for simplificar assim. Bem, qual número multiplicado por ele mesmo dá 0,1? É isso que a gente tem que pensar. Uhum. A questão é o seguinte: isso aqui dá para escrever como se fosse um número de fração. Né? O número de fração é 1 sobre 10. Né? Concorda comigo que 1 sobre 10 dá 0,1? Sim. Então, deixa eu levar para cá, senão vai ocupar muito espaço. Então, o que vai acontecer? Eu uso o Paint porque ele é muito mais fácil de trabalhar. Eu poderia usar uns mais bonitinhos. Eu sei que o Paint é tosco, mas só o Paint tem uma seta dessa tão rápida assim de fazer, sabe? Uhum. Então, vai ficar igual a π. Bem, raiz de 1 é 1, π sobre raiz de 10, né? Uhum. E, bem, daí, quanto que é raiz de 10? Né? Aqui não tem jeito, tem que usar a calculadora. Mas é algo perto de 3. Né? Porque se 3 vezes 3 é 9, né? Isso a raiz quadrada de 9 é 3. Uhum. Então, a raiz quadrada de 10 tem que ser alguma coisa perto de 3. Sim. Então, se liga. Olha só que interessante. Vamos fazer aproximado. O π não é quase 3? 3,14, né? E a raiz de 10 não é quase 3? Uhum. Então eu posso Então, zerar. aproximadamente é 1. Uhum. Um segundo. Usa essas aproximações para não perder tempo na prova. A dica. Então, deu 1 segundo de período, tá? Beleza. Beleza. Então, 1 segundo de período. Show. Qual é o comprimento mínimo apresentado pela mola nesse movimento? Ah. Dá para saber isso aqui, hein? O comprimento mínimo que a mola vai apresentar depois de puxada tem a ver com quanto eu puxo, né? Uhum. A mesma quantidade que eu puxei é a quantidade que ele vai subir. Então, se eu puxei 15, a Ele vai amplitude é subir 15? 15. Não, amplitude é 15, isso aí, show, show. Só que não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo qual é o tamanho da mola. No tamanho mínimo que ela vai obter. Então vai ter um momento que ela vai estar esmagadinha aqui. Qual é esse tamanho? Aqui, quando ela não tinha sido puxada, era 1,5. Ela foi puxada a 15 centímetros. Então, quanto vai ser? Se eu puxei 15 centímetros, ela vai aumentar quanto? Se originalmente ela estava em 1,5. Ela aumentou. Se eu puxei 15, Ela vai para quantos? A mola vai ficar de qual tamanho, velho? 16,05? Não, velho, isso aí é 1,05 m. Ah, é 1 metro. Se tu Putz, puxa 15 centímetros, vai ficar quanto? 1,20 m. 1,20 m, exatamente. Agora, bem, isso é o que aumentou. É o comprimento máximo da mola. O comprimento mínimo, então, ela sobe 15 centímetros. Ela vai ficar com quanto, então? Aí eu travei. Não, velho, vai lá. Apresenta aí. Tu sabe o quanto ela desce? Como é que tu não vai saber quanto ela sobe? Ela sobe mesmo que ela desce? Sim. Então ela fica com 80 centímetros? 1,05 menos 15, menos 0,15, né? 90 centímetros. Tu errou na conta de Então errei na menos. conta, exato. Isso. Beleza. Então tá. Bem, esses são as coisas mais fundamentais aqui desse negócio. Agora tu vai fazer um desde o começo sozinho, tá? Quando eu tenho um aluno assim numa situação como a tua, eu tenho que deixar eles fazerem um pouco as contas sozinho para eles sentirem a pressão, né? Uhum. Eu sei fazer a conta, então o que vai acontecer? Se tu vê eu fazendo, vai parecer que é óbvio e tal. É só quando tu percebe o que não sabe, que nem dizia o Sócrates, que você vai realmente entender o que está rolando aí. Então deixa eu
colocar aqui bonitinho. Tem uma questão bem parecida com essa no livro, eu vou te passar também. E agora é contigo, meu velho. Beleza. Vou te mandar ali no Zap. Eu vou deixar, então, 5 minutos para tu tentar sozinho, sem minha ajuda, tá? Quando eu voltar daqui a 5 minutos, me mostra o que tu fez, o que tu não conseguiu fazer, beleza? Beleza. Tá bom, já volto.
E aí, Maboy, conseguindo fazer a conta? Eu travei na conta de divisão aqui de novo. Conta de divisão de novo? Na parte de resolver o período, né? Eu fui usar a equação. Aí, se eu tiver certo, ficou 2π igual a raiz quadrada de 0,4π ao quadrado sobre 0,1. Dá mais uma tentada aí, dá mais uma tentada aí. Tá perto, tá perto. Então, tô tentando resolver essa conta agora. Eu tentei olhar o exemplo lá que você me mandou, só que eu não entendi como chegou naquele resultado. Qual o resultado em específico? Aqui o 0,2 sobre 0,8π ao quadrado, aí fica 2π sobre π. Eu não entendi por que chegou nesse. 2π sobre π. Na letra A ali. Por causa da constante de mola. Olha lá na constante de mola da letra A. 0,8π ao quadrado. Não, isso, exatamente. Na hora que tu faz a raiz quadrada disso, o π ao quadrado vai para fora, sacou? Qual é a raiz quadrada de π ao quadrado? É π. Make sense? E por que mesmo entendendo que o π sai, eu não sei por que ele fica o 2 ali. Por que ele fica o 2? O que aconteceu com o 0,2 sobre 0,8? Esquecendo o π já. Quer dizer, tu está dizendo tudo isso do exemplo ainda, né? Não da Uhum, questão que eu pedi para ti. do exemplo. Por que sai o 2? Ah, sim, sim, sim. O que acontece aqui, né, meu caro? Olha só. O π saiu para fora, beleza. Agora, se tu reparar bem, já tem um 2 lá fora. Sim. O que aconteceu, na verdade, é que o 0,2 dividiu com o 0,8. Em cima ficou 1, embaixo ficou 4. Na verdade, ficou 4. 0,2 dividido por 0,8 faz o contrário, né? Faz 0,8 dividido por 0,2 para tu ver. Dá 4, né? Uhum. Porque 0,2 vezes 4 é 0,8. Então, ali embaixo, né, resolvendo só a conta dos decimais, num primeiro momento, vai ficar 1 sobre 4π ao quadrado, sacou? Dentro da raiz vai ficar 1 sobre 4π ao quadrado. Então, a hora que você aplica a raiz quadrada dessas coisas, vai ficar 2π sobre 2π, porque a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de π é 2π. Bem, eu posso fazer isso aqui, né? Mas a questão é o seguinte, nada demais, né? Vamos lá. Tá vendo aqui no Paint? Tô. 2π, aqui é 0,2, né? Que é 8. Opa, 0,8 π ao quadrado. Bem, então vamos resolver a conta com os numerecos primeiro aqui. Vai ficar 2π, vai ficar 1, aqui vai ficar 4π ao quadrado. Até aí tudo bem? Uhum. Divide esse cara por esse, sobra 4 embaixo. É tipo tu fazer 2 oitavos, cara, né? Um quarto. Uhum. É como se tu tivesse multiplicado por 10 aqui e por 10 aqui. Vai ficar 2 oitavos, aí um quarto. Agora, por regra de raiz quadrada, de potência, na verdade, tu pode fazer a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Agora ficou fácil, né? Porque a raiz de 1 é 1, então vai ficar 2π mesmo. A raiz de 4 é 2 e a raiz de π é π. Sacou? Entendi. Ah, pode crer. Pode crer, Maboy. Tenta terminar sozinho aí. Tá bom. Ah, vou pôr enunciado aqui também, né? Senão, fica tenso. Boa, boa garoto, boa garoto.
Então o período vai ser 1? Desculpa, eu tava no mudo perguntando coisa para ti aqui. Esse que tu falou, período igual a 1, tu tá falando da A? Isso. Período igual a Daqui. 2π, raiz quadrada da massa, que é 0,1, sobre o K, que é 0,4π ao quadrado. Peraí que sumiu aqui a tela. Só um pouquinho. Sumiu a tela. Eu tirei sem querer da... Pronto, agora foi. Aí. Então, não vai, né? Porque vai ficar diferente, né? Vai ficar... Bem, não sei. Não, vai ficar sim, vai ficar 1. Vai dar a mesma conta do outro, né? Isso aí, boy. Isso aí. Tranquilão. Ele quer saber a frequência e a amplitude também. Isso tudo tem relação, né? O período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Se o período é a divisão, a frequência é a multiplicação, é isso? Não. Sempre a frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência. Então é 1 dividido pelo valor do período, para você encontrar a frequência. 1 dividido por 1? Que é 1, exatamente. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora falta só a amplitude. A amplitude tem a ver com quanto foi puxado. No caso, eu uso ali a letra A ou a letra B? A, né? Isso. Tá. Vai fazer a B também. A amplitude da... Então vai ser 10? Amplitude? A amplitude vai ser... Não vai ser 10. Porque a amplitude, ela é a distância da posição de equilíbrio até o máximo ou o mínimo, não os dois ao mesmo tempo. Então a amplitude vai ser 5, sacou? Não entendi. A amplitude é sempre a distância da posição de equilíbrio até a posição de máximo ou a posição de mínimo. Então, se eu puxo ele 5, ele vem 5 para cá, mas ele também vai 5 para lá uma hora ou outra. Mas a amplitude é 5, porque ele se move sempre 5. A distância da posição de origem é sempre 5. Por isso, então, que aqui embaixo está 10, né? Que é a distância do... Quando eu Perfeito. puxo e quando está retraído. Perfeito, isso aí. Então, em outras palavras, se você quer descobrir o quanto que a mola se move, né, vai ser sempre o dobro da amplitude. E a amplitude é metade do quanto ele se move. Se eu fosse querer resolver mais fácil a letra A, eu poderia simplesmente, vamos dizer assim, dividir por 2 esse 10? Exato. Entendi. Não existe uma equação na física para isso, mas é um fato, tá? É um fato visual. Por causa da simetria do movimento. Entendi. Que é metade, Isso aí. Sabe por quê? Eu vou te dar um spoiler. Já ouviu falar da função seno? Já ouvi falar, mas eu não lembro. Eita, outra coisa aí que a gente precisa ver, velho. Que vai cair de seno nessa tua prova, depois tu vai chegar para mim e falar: ai, professor, é verdade. O que acontece? Isso aqui descreve uma oscilação. E veja que as alturas são as mesmas aqui. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, vamos dizer assim, a onda ela se move 2. Mas a posição em relação à origem aqui até o ponto de máximo é 1 e o ponto de mínimo é 1 também. Sempre metade. Mas aqui eu coloquei uma onda de tamanho 1, podia ser uma onda de tamanho 10. Tanto faz. Show. Show de bolas. Você entendeu aqui. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Como eu quero que tu tenha algum sucesso no vestibular,
e tu me trouxe aquelas questões, então vamos tentar resolver aquelas questões, só que eu vou ter que te explicar um pouco da teoria que eu ainda chegaria, tá? Tá bom. Porque tem bastante coisa para chegar onde está lá. Vamos resolver a primeira. Certo. O gráfico ao lado apresenta a frequência f de uma onda sonora que se propaga num dado meio em função do comprimento de onda lambda dessa onda nesse meio. Então a onda está sempre no meio, no mesmo meio. É o ar ou é a água, não importa. Só que a gente nota que, olha só, o comprimento de onda muda, a frequência também muda, tá vendo? Uhum. Comprimento de onda e frequência são características da onda. A gente já falou sobre a frequência, né? Já. Então, eu acabei de fazer um desenho de uma onda para ti, né? Vamos dizer, um desenho algébrico da onda. Então, note que o comportamento dessa onda ele vai repetindo, né? Esse padrão aqui é o que a gente espera de uma ondinha. Esse é o padrão repetido da onda aqui, ó. Isso aqui é uma onda. Então, é isso. Nós temos uma onda aqui. É isso aqui. É uma ondinha. Então, tu pode pegar uma onda, né, cara? Note que se tu pegar, por exemplo, isso aqui, que é a distância entre dois picos, lembra que repete? Uhum. Onda é isso, é repetição. Entendi. Então, nós temos que a frequência é o tempo para que ocorra isso. É, por exemplo, a distância entre dois picos, ou duas par de baixo aqui, ou dois vales. Né? Isso é frequência numa onda. Ele está dizendo que a onda ela tem uma frequência que tem relação com o comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho. Vamos dizer assim, é a distância em x entre essas mesmas duas coisas. Aqui tem uma distância em x, tá vendo? Sim. Esse é o comprimento de onda. O tempo, a frequência, é o tempo que demora, né? Bem, na verdade, é a conta, assim, grosso modo falando, a frequência nessa situação, ela é a quantidade de oscilações que você tem num determinado segundo. Em um segundo, tá? Tá. Hertz, essa unidade aqui, Hertz, é eventos por segundo. Então, por exemplo, a luz da tua casa pisca 60 Hz. Pode ver todos os aparelhos aí. Isso ocorre, isso significa que a onda elétrica ali está passando 60 vezes por segundo. Entendi. Agora, tem uma equação que resolve bem fácil esse problema aqui. Já vou te falar sobre ela. Envolve velocidade, até porque o enunciado está com velocidade aqui. Com base nesse gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da velocidade do som V no meio considerado quando a frequência da onda é de 25 Hz. Então, você tem que concordar comigo que ele está interessado na velocidade nesse ponto aqui, que é o ponto onde a onda tem 25 Hz, certo? Certo. A gente nota que, além dos 25 Hz, ele tem também 30 metros de comprimento de onda, ok? Entendi. Isso aqui é tipo uma onda de rádio. Se não me engano, está no nível da onda de rádio. E aqui nós temos uma equação, cara. Se cair uma questão dessa, agradece a Deus, porque é a questão mais fácil que pode cair na tua vida. Uhum. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Sempre. Tá bom? Entendi. É a equação da velocidade de uma onda. Comprimento de onda vezes a frequência. Então, a gente já viu ali que o comprimento de onda naquele caso é 30 e a frequência é 25. Só multiplica. Só multiplica. Agora, se eu te pedisse para fazer essa conta, tu faria ela como? Colocando um número embaixo do outro e multiplicando? Provavelmente. Vou te ensinar um jeito muito mais legal. Tu tem 30, certo? Certo. Vezes 25. Mas tu tem que concordar comigo que o 25 é 20 mais 5, né? Uhum. Agora tu faz a distributiva. No 30 vezes 20 tem 2 zeros. 3 vezes 2, 6. 30 vezes 50 é 0, 15. 150. Soma 750. Bem mais rápido. Bem mais legal, né? Fazer o chuveirinho. Uhum. Resposta C, meu boy. Beleza? Uma questão bem fácil mesmo, então. Essa tá no nível fácil, assim, de questões de onda, com certeza.
Poderia ter mais coisas a explorar aqui. Agora, o outro assunto que vai cair na tua prova, ele é a eletricidade, né? Então tem muita coisa por trás de eletricidade. Eu vou abrir o livro na parte que fala sobre circuito elétrico, para te explicar um pouquinho. Talvez consiga te salvar numa questão ou outra, né, na prova. Então, eu tava dando uma lida lá, parece que são 6 questões de física, e eu consegui resolver, acho que 2 só, porque uma era bem baba, assim, a outra era termodinâmica, que eu sei, né? Uhum. Vamos ver se isso te dá alguma luz, porque é muita matéria, né, cara? Esses livros são muito longos, olha só. Esse aqui também, 600 páginas. Bem, olha só, a parte que vai cair na tua prova, ela é de potência. Então, vai passar toda essa parte aqui de eletrização, campo elétrico, trabalho e potencial, condutores. É aqui que começa o assunto, corrente elétrica. Uhum. E vai rolar aqui, meu velho. Ó, pô, não lembro qual era a página, não tenho que passar um monte. Beleza. Até esse ponto do assunto da física, o que a gente tem é eletrostático, ou seja, as cargas estão paradas. Tem tipo uma bola cheia de carga elétrica ali, ela causa efeitos. Ela não se move. A partir desse assunto, as cargas têm movimento, isso causa uma série de efeitos. Esse movimento das cargas a gente chama de corrente elétrica, tá? Tá. Então eu já vou falar um pouco mais sobre ela, que eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Beleza. Mas enquanto isso eu vou dar um zoom in aqui, para tu dar uma lidinha nesse texto. Se puder ler esse texto, vai ser bem legal. Já volto. Beleza.
Ok, vamos lá. Vamos entender essa parada aqui. Sacou a ideia, então, né? Na realidade, o que acontece é um fluxo. E esse fluxo, bem, para pôr coisas para se mover precisa de energia, né? No caso aqui, a gente precisa de energia elétrica. Poderia ser uma analogia muito clara, por exemplo, a água, né? Para tu conseguir fazer a água se mexer, tu tem que ter a bomba lá de água que puxa e tal, causa pressão, etc. Né? E a gente não precisa ir muito longe, né? Se tu quiser, tu pode testar isso agora. Pega o teu celular e solta. Né? Vai ter claramente um movimento ali que envolveu uma energia, né? Para ele ir até o chão. Então, aqui está acontecendo justamente isso, né? As partículas, elas saem de um lugar do circuito, que é o lugar onde tem mais energia, a energia positiva, elas querem ir para a condição de menor energia. É que nem o teu celular. Por que ele cai? Bem, existem vários pontos de vista para explicar isso. Principalmente existem dois, né? Que é a força, ou seja, a força gravitacional está puxando ele, e existe a energia também, que é aquilo que a gente escuta às vezes, né? Que tudo quer estar no seu estado de menor energia. A energia em cima da mesa é maior do que no chão, por causa daquela equação que a gente aprende lá no primeiro ano. Energia potencial gravitacional igual a mgh. Então, como a altura da mesa, o h da mesa é maior que o do chão, o celular quer ir para o chão. Tá bom? Então, o que acontece aqui é a mesma coisa. As partículas, elas querem sair do lugar onde a energia está muito alta, que é o polo positivo da bateria, e querem ir para o polo negativo. É isso que elas querem fazer. Então, durante esse caminho, né, elas vão com uma baita de uma energia, e no meio desse caminho, que vai aparecer uma lâmpada, um ferro de passar, alguma coisa assim, e ele vai sugar, vai roubar um pouco de energia. Da mesma forma que a gente pode, por exemplo, se aquecer esfregando, né, nossa mão no nosso corpo. Isso vai dar um atrito lá. Esse atrito libera energia que aquece a gente. O atrito das partículas lá também vai liberar energia para os equipamentos acenderem. A lâmpada acende porque, né, aquece lá por causa do atrito das partículas. E por aí vai. Entendeu a ideia? Entendeu a lógica por trás? Entendi. Então é isso aí. Então, de certa forma, é claro que existe a força e tal, só que é tenso pensar na força que age sobre cada partícula. Então a gente fala de um potencial elétrico, né? Então por isso que a bateria tem volts, não tem newtons empurrando ali as partículas. É mais fácil falar de energia, porque a energia não tem sentido, não tem direção de sentido, entendeu? Tem só um valor. Ela quer ir de um valor para o outro. A direção e o sentido não importam. Então, por isso que é muito mais fácil trabalhar com energia do que com força, porque a força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção e sentido, então complica tudo. Porque, além de se preocupar com o valor da força, tem que se preocupar com a direção e com o sentido dela, o que é bem chato às vezes. Sim. Agora, aqui, como tu tem um monte de partículas, não dá para se preocupar com a direção e sentido de todas. Então, tu usa potencial, né? Muito melhor. Continuando, meu querido, continuando. Beleza, então, se tu quer definir a corrente, primeiro tu tem que saber o que é carga elétrica, né? Na força gravitacional, existe a massa. A gente viu agora há pouco, a força-peso lá. Então, para um objeto sofrer a força gravitacional, que é a força-peso, ele precisa ter massa. Objeto sem massa, tipo a luz, não sofre força gravitacional. O raio de luz ele não começa a cair do nada. Ele não tem força gravitacional agindo sobre ele. Agora, a mesma coisa acontece aqui com elementos elétricos. Para que tu sofra força elétrica, é necessário que tenha carga elétrica. Por isso, se tu, por acaso, estiver do lado de uma bola com carga elétrica e tu não encostar nela, não tem problema. Porque você é neutro. Você tem a mesma quantidade de cargas elétricas negativas, que são os elétrons, e de cargas elétricas positivas. Então, a sua carga elétrica, você como pessoa, é zero. Ok? E as coisas que a gente mexe também, senão a gente tomaria choques. Né? Entendi. Agora, para um objeto ter carga, então, é necessário que exista um desequilíbrio, que ele tenha ou mais cargas positivas ou mais cargas negativas. No fim das contas, o que define o valor da carga elétrica do objeto, então, é essa diferença de cargas. Quantos elétrons tu conseguiu tirar ou tu conseguiu colocar no objeto. Por isso que a equação aqui da carga, olha só, é N vezes E, tá vendo?
onde N é a quantidade de cargas elétricas livres que você tem. Né? Então, digamos que você está neutro agora, né? E do nada eu começo a colocar carga elétrica em ti. É bizarro esse experimento, mas o que vai acontecer é que tu vai ficar carregado eletricamente, né? Uhum. E é isso aí, cara. Então tu vai poder dizer que a tua carga elétrica é igual à quantidade de elétrons que eu botei em ti, que são N, vezes a carga elétrica de um elétron. O E tem um valor específico, que é a carga elétrica de um único elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza. Ok. E o que ocorre é o seguinte, meu velho. Aqui nós, supostamente, nessa altura do campeonato, a gente já cansou de estudar carga elétrica, porque é o assunto das primeiras 100 páginas do livro. Certo. Aqui a gente vai ver corrente elétrica, que é a variação da quantidade de carga num determinado tempo. Ok? Ok. Então, é por isso que é dQ sobre dt, ou seja, a quantidade de carga num determinado tempo. Portanto, quanto mais carga passa num determinado tempo, maior a corrente. Quando tu vê lá no teu celular, né, o carregador do celular tem 40 amperes, ou algo do gênero assim, significa que a cada segundo está passando 40 coulombs de carga. É isso. Coulombs é a unidade de medida. Da carga. É. Ah, tá. Do que ali é coulomb. A quantidade de medidas de corrente, o valor de corrente elétrica, na unidade da corrente elétrica, é ampere. Ah, tá. Por isso que aparece ampere lá naquele bagulho, lá no carregador. Qualquer equipamento eletrônico vai aparecer ampere, né? Aparece voltagem, aparece ampere, às vezes aparece potência, aparece resistência elétrica. Muito bem. Então, corrente elétrica é carga por tempo. Claro, existem outras várias equações, mas essa, vamos dizer, é de onde ela nasce. Uhum. Uma definição. Aqui ele vai falar de sentido convencional, isso não importa muito, tá? É que os caras lá, quando eles começaram a trabalhar com eletricidade, eles pensaram errado na hora que eles bolaram os circuitinhos. Uhum. Beleza. Medida da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, ela se mede com amperímetro. Então, aqui nós temos um exemplinho do que rola. Olha só. Você tem um gerador, tem uma lâmpada. A corrente elétrica, ela vai estar diretamente relacionada com a intensidade desse gerador, uma pilha, né, uma pilha maior, vai gerar a princípio uma corrente elétrica maior, e o objeto que está ligado na rede elétrica. Né? Se a lâmpada for uma resistência muito alta, a corrente é menor. Uhum. Né? Porque, né, imagina, a corrente está associada com o fluxo, a velocidade das partículas. Se tem uma resistência muito grande para elas passarem, a corrente diminui. Né? Imagina, tu querendo correr, mas tu tá dentro de um metrô cheio de gente. Tua velocidade vai diminuir, entendeu? Entendi. Porque a resistência das pessoas é algo que influencia. Muito bem. Então, nós temos aqui, olha só. E tem, eu vou resumir isso como uma mágica, né? Não é mágica, mas entenda como quiser. A carga, ela sai da pilha sabendo uma coisa, sabendo qual que é a resistência do circuito. Então, ela já sai com a corrente que ela vai ter depois que ela passa pela resistência. Tá vendo? Uhum. Bem interessante isso. Então, caso ele te pergunte qual que é a corrente antes da lâmpada, ou antes da resistência, ou depois da resistência, é a mesma. É mesmo. Tá medindo a mesma aqui. Muito bem. Isso nessa situação, onde nós temos uma pilha e uma lâmpada. Agora, essa situação aqui do lado, a B, é um pouco mais complexa, né? Note que nós temos uma pilha, uma pilha só, né? Nós temos uma lâmpada aqui e nós temos duas lâmpadas ligadas de um jeito esquisito. Elas não estão em linha reta, elas estão no que a gente chama de ligação em paralelo. Já ouviu falar de ligação em paralelo? Não. Pois é, velho. Portanto, tu tem que entender que é normal tu não ter conseguido resolver as continhas lá, tá? Porque é uma coisa bem Básica. densa. Assim, a conta é básica, o problema é que tu não viu, né? É. Então, se tu tivesse visto, tu conseguiria com certeza resolver. Mas como tu não viu, é natural que tu não saiba, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Tá bom? Então é isso. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha só. Nós temos duas lâmpadas em paralelo. E o que acontece é que nessa região em paralelo aqui,
Como é que eu sei que está em paralelo? É que o fio que liga a lâmpada liga as duas ao mesmo tempo. E o fio de onde ela sai se ligam aqui na mesma ponta também. Ou seja, elas estão entre dois nós, a gente chama assim. Uhum. Daí, o que acontece é que nessa situação, né, a gente vai ter correntes distintas aqui para essas lâmpadas e para a lâmpada que está ligada sozinha aqui. Okay? Essa lâmpada aqui embaixo está ligada em série com as duas lâmpadas aqui que estão em paralelo entre si. Esse negócio de série paralelo, cara, nossa, na escola isso é tipo 3 meses de aula, sabe? Eu tô tentando te passar uma coisa assim, muito rapidinho aqui. Mas tem uma coisa que você tem que decorar. E tem um exemplo muito interessante que vai te fazer decorar para sempre. Já deve ter visto uma arvorezinha de Natal e às vezes tem uma lâmpada estragada na arvorezinha de Natal. Daí uma parte das lâmpadas para de piscar. Né? O resto continua piscando, mas tem uma parte que para de piscar, não é? Ok. Isso é porque a parte que continua piscando, ela está em paralelo com a lâmpada que queimou. E a parte que parou de piscar, junto com a lâmpadazinha estragada, ela está em série. Então, veja que quando você tem objetos em série, a corrente é a mesma para eles. Por isso, como uma lâmpada estragou, a corrente nela é zero, então todo mundo que está com ela vai ser zero também. Agora, as que estão em paralelo é outra história. Uhum. Então, daí a corrente continua passando por elas. É o que está acontecendo aqui, ó. Note que são correntes diferentes, né? Beleza. Então, por causa de uma, todas ali estragam, no caso. Todas que estão em série estragam isso aí. Entendi. Porque a corrente em todas em série são iguais. Enquanto em paralelo a corrente é diferente. Passa uma corrente diferente. Né? Entendi. Então é isso aí. Agora, bem, vamos ver aqui, né? Vamos ver esse exemplo. Esse exemplo é bem tranquilo. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb atravessa a seção transversal do fio em 4 segundos. Ó, temos a carga, temos o tempo que ela demorou para passar. Temos o delta Q e temos o delta T. Ele está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Olha só, a conta da corrente elétrica é essa. Eu tô aqui sobre a data T. Pronto, só joga os valores enunciado e coloca a unidade certa, ampere. Ampere. O número de elétrons que atravessa a seção no tempo informado, né? Bem, a equação é essa aqui. Eu já te falei que toda carga elétrica ela é múltipla da carga elétrica de um elétron. Não existe uma carga elétrica infinitesimal. A menor carga possível é a carga de um elétron, beleza? Beleza. Então, todo objeto que tem carga elétrica, ele tem múltiplos de elétrons. Então, no caso aqui, como ele quer saber a quantidade de elétrons, ele quer saber o N, ok? Você já sabe o delta Q, você sabe a carga de um elétron, que está escrito aqui, né? Uhum. Pronto, é só fazer a divisão. Passou a dividir, desse jeito. Faz a divisão e já era. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então eu já falei demais, minha garganta tá até doendo. Eu vou pedir para te fazer uma continha bem levezinha aqui, ó. É a mesma ideia, tá vendo? A 92? Mesma ideia. Eu vou, claro, te passar o exemplo aqui no Zap, para tu usar como referência e tentar resolver sozinho. Porque é melhor que tu resolva sozinho para ir com autoconfiança na prova, né? Porque às vezes tu vai pensar, pô, o professor falou disso, eu não lembro. Mas se tu fizer a conta, tu vai lembrar. Deixa eu te passar aqui. Você tá... Você vai fazer a 92 aqui. Vai lá, my boy.
E aí, tá conseguindo usar as equaçõezinhas? Eu quero saber se eu estou usando o delta Q certo. O delta Q vai ser o 1 vezes 10 elevado a 20? Ou eu tenho que achar o delta Q primeiro? Você tem que achar o delta Q. Aquilo ali, 1 vezes 10 elevado a 20 é a quantidade de elétrons, né? E o delta Tá. Q é N, que é a quantidade de elétrons, vezes... Vezes a carga elementar. Exato. Ah, tá, beleza. O delta Q vai ser 1,6, então? É. Tranquilo, né? Bom que cortou as coisas ali. Bem, acredito que é 1,6 Coulomb mesmo. É Só porque fazer de cabeça aqui rapidinho. Q, N vezes Z. Então, tu vai ter 1 vezes isso. Vai ficar... Não, vai ficar 16, né? Porque vai ficar... 16. 16, porque vai ficar 1,6 vezes 10. Ah, Porque porque eu 10 na vou... 20 vezes 10 na menos 19, fica 10 na 1. 10 não. Isso, então 1,6 vezes 10, é 16. 16. Aí depois eu faço o delta Q sobre o 16 delta dividido T. por 10, isso. Ah, Daí vai tá. dar corrente. Daí a corrente é em ampere, né? É outra É ampere. unidade. Uhum. Então o resultado vai ser 1,6 ampere. Isso, exatamente. É isso que pedia, né? Uhum. Muito E bem. de... Sentido ignore, não precisa. Tá bom. A 93 segue a mesma linha, tá? Eu quero que tu faça uma coisa. Se bem que é vestibular que tu precisa, então deixa quieto. Pode fazer a conta do jeito que tu achar mais confortável, tá? Quando é Uhum. para prova, eu tendo a ver como é que o aluno faz para ajudar, né? Um jeito mais bonito de escrever. O vestibular é sábado, cara? Domingo. Em matemática, tu tá bem? Cara, em exatas eu nunca fui muito bem. Eu tô, eu tô me garantindo mais em humanas. Pois é. Mas é o que todo mundo pensa no vestibular, né? É, é que a nota de corte do meu curso não é muito alta, sabe? Uhum. Então eu acho que se eu conseguir nivelar pelo menos o básico de física, química e matemática, dá pra eu me garantir nas humanas. Se tu quiser, a gente pode fazer mais uma aulinha de matemática aí no sábado, não sei. Uhum, tem que ver com meu pai daí. Ah, não. É pra resolver o 93, né? Isso. Beleza.
Aquele 20 ampere ali não é o meu delta Q, né? Ampere é corrente, né? Então não é delta Q, é o I. Então eu tenho que voltar ele para o delta Q. Você pode fazer isso. I é igual a delta Q sobre T. Se você tiver o T e a corrente, você acha delta Q. E se eu não tiver o T? Que no caso ele não tem, né, o tempo. É verdade, só que ele fala calcule o número de elétrons por segundo, né? Então, o T é um segundo. Beleza. Então meu delta Q é 20? Teu delta Q é 20 o quê? Tem uma 20 unidade, né? coulomb, Coulomb, isso aí. coulombs. Isso. Beleza, mas não é isso que o problema pede, né? Agora eu vou colocar ele aqui na equação. Isso. Eu tenho 20, eu tenho o número de elétrons, vai me faltar o N só, né? Eu vou ter que isolar essa incógnita aqui. O resultado é 12,5 vezes 10 a menos 19? Não, Não. definitivamente. Porque ele está pedindo uma quantidade de elétrons, certo? Como é que tu vai ter menos 19 elétrons? 10 na menos 19 elétrons. Só pode ter uma quantidade inteira de elétrons. 10 na menos 19 é uma fração. Então, vê se eu estou no caminho certo aqui. Eu joguei na equação ΔQ igual a N vezes Z. Isso. Eu substituí o ΔQ por 20 e o E por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N é igual a delta Q sobre E, certo? N é igual a ΔQ sobre E. Isso. Agora você substitui os números. Então vai Agora você ser o 20 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso. Então, veja, aqui regra de potência, né? Matemática. Como 10 na menos 19 está embaixo, ele vai para cima mudando o sinal da potência. Fica 10 na 19 positivo, entendeu? Entendi. É uma regra de potência. Tu pode trocar a posição dela trocando o sinal. Certo. E então depois aqui, quando eu for fazer a divisão, vai ficar 20 dividido por 1,6 vezes 10 a mais 19 agora. Isso. 20 dividido por 1,6 é quantos? Dá 12,5. Provavelmente, não sei. Vezes 10 é 19, agora sim, elétrons. Porque não existe fração de elétron. 10 na menos 19 é uma fração. 10 na menos 19, por si só, ele é 1 com 19 zeros aqui embaixo. Isso com certeza é algo bem pequeno, entendeu? Agora, 10 na 19 é 1 com 19 zeros do lado. Tem elétron pra caramba, o que é esperado, né? Uhum. Então, o meu erro aqui foi o sinal, né? Sinal da potência, exatamente. Entendi. Então tá. Bem, o problema que tu me mandou, ele é sobre potência. Vamos ver, deixa eu só confirmar. Ele é sobre potência elétrica. Isso aí. Então,
Vamos ler um pouco sobre potência elétrica. Tudo que eu te passei aqui é introdução a circuito. Potência elétrica está um pouco à frente. Certo. Vamos fazer rapidão aqui. Bem, potência elétrica, só para te saber, está associada com uso de energia no tempo. Né? Por que a gente disse que uma Ferrari é mais potente que um Fusca? Porque ela consegue usar mais energia em menos tempo, entendeu? Uhum. O Fusca ele também pode chegar a 100 km por hora. Só que a Ferrari faz isso muito mais rápido. Por isso que ela é mais potente. Entendi. Tu já viu aqueles corredor de maratona? Os caras são bem magrinhos, né? Sim. Agora, os corredores de 100 metros rasos são os bichos gigantes. Por quê? Porque eles têm... Explosão, exatamente. Eles têm que fazer aquele percurso em bem menos tempo do que os caras da maratona. Os caras da maratona não correm tão rápido. Uhum. Portanto, eles são mais potentes, têm um corpo mais potente que os carinha do maratona. Então, aqui, ó. Então, potência, né? Está associado com energia. Potência dá para ser associada de várias formas, né? Aqui, ó. Isso aqui, ΔQ vezes U é energia, tá? Dividido por tempo, então tu tem a potência. Vamos dizer, a quantidade de energia que tu usa num determinado tempo. Isso é potência. Mas a gente aprende... Um segundo que eu tomo lá. A gente aprende que... a gente acabou de ver isso, na verdade, né? Que carga por tempo é corrente. Então, a potência pode ser dada por diferença de potencial, que é a voltagem da bateria, por exemplo, a voltagem da tomada, vezes a corrente. Entendeu? Entendi. Então, quando tu vê um equipamento que tem lá os seus 5.000 watts de potência medida em watts, watts. Uhum. Para você saber a corrente elétrica que passa por ele, é só você pegar os 5.000 e dividir pela diferença de potencial daí da tua cidade, 220 volts aí, né? Acho que é. Velho, tem que tomar cuidado com isso. Já pensou tu pôr um videogame na tomada e não saber a potência? Vai queimar ele. Eu já queimei já desse jeito. Foi burrice mesmo, não era porque eu não sabia. Uhum. As coisas às vezes não são bivolt, né? Então se tu colocar uma coisa feita para 110 volts numa tomada de 220, ela queima. Isso eu sabia. Então a tomada aí em Curitiba deve ser 220, eu acho. Daí, 5.000 dividido por 220 vai dar a corrente que passa nisso. Uhum. Então é até desse ponto de vista que é criado os disjuntor, né? Porque os disjuntores eles servem para não pegar fogo na tua casa. Então o fio ele é construído para passar uma determinada corrente nele. Se passar muito mais corrente ele começa a pegar fogo. Ele não aguenta tanta energia. Então o disjuntor ele é colocado na tua casa, né? Justamente para se em algum momento puxar mais corrente do que deve ele desligar para não pegar fogo no fio. Ah, sim. Exato, então é isso que acontece. Então, o disjuntor ele é feito num cálculo levando em conta o tipo de equipamento que está ligado nele, né? Por exemplo, um chuveiro vai puxar muito mais corrente que um ventilador. Uhum. E é isso aí. Então, na prática, né, quilowatt-hora que aparece lá, tem tudo a ver com essas potências, aparece na conta de luz, né? Então, tem tudo a ver com isso. Então, por exemplo, olha só esse aqui. Um aparelho elétrico sob diferença de potencial de 120 volts, né? Tem cidades que é 120 volts, tipo Rio de Janeiro. Uhum. Consome uma potência de 60 watts. Tipo uma lâmpada. Uhum. Calcule a intensidade da corrente que percorre o aparelho. Bem, a gente tem a potência, a gente tem a diferença de potencial. A gente tem a potência, watt, a diferença de potencial que é U. É o mesmo U lá da física, lá, do primeiro ano de física lá, do MGH. Uhum. Então, tem a ver com aquilo, né, que eu te expliquei no começo da aula, agora há pouco. Esse U vezes I, 120 vezes a corrente, vai dar potência de 60. Então, aqui como a gente está procurando a corrente, é só fazer a divisão. Que acha o I, que é meio, né? Então, passa meio ampere. 1 ampere é muita energia, sabe?
Então, por isso que essas coisas elas têm uma amperagem bem baixa. Às vezes é na ordem de miliampere. Por aí vai. Beleza, a próxima. Energia elétrica que consome em 8 horas, expressa em quilowatts-hora. Então, aqui tu tem que tomar cuidado com uma coisa. Todo aluno erra isso. Então, grave para não errar. Potência elétrica não é energia elétrica. Tá? Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é consumido em 1 segundo. Isso é potência elétrica. Então, quando tu vê lá no chuveiro 5.000 watts, significa que a cada segundo esse chuveiro consome 5.000 joules. Joules, sim, é uma unidade de energia. Tu aprende isso no primeiro ano. Lembra do trabalho medido em joules? Então, trabalho é energia. Então, se teu chuveiro consome 5.000 watts, significa que a cada segundo ele consome 5.000 joules. Watts é joule por segundo. Agora, voltando aqui. Como a gente tem que saber a energia que ele consome em 8 horas, a gente tem que ter uma coisa em mente. Baseado em tudo que eu falei, então, energia vai ser a potência vezes o tempo. É a quantidade que ele tem de potência, tipo chuveiro, 5.000 watts, vezes a quantidade de tempo que ele fica ligado. Né? A conta de luz é mais cara se o chuveiro fica ligado muito tempo, certo? Então, por isso que maior o tempo, maior a potência, maior a energia que gastou. Então, Entendi. quer saber o quanto um equipamento gasta, é só tu ver lá no manual dele quanto que ele tem de potência e multiplicar pelo tempo que ele vai ficar ligado. Né? Por isso que, vamos dizer assim, uma lâmpada gasta pouco, porque ela não fica ligada o dia todo também. São Além contas dos bem watts, básicas, né? bem básicas. Só tem que entender o que é que rola. Então, o que vai rolar aqui? O que vai rolar é que esse aparelho que tem 60 watts vai ficar ligado 8 horas. Então, tu vai fazer 60 vezes 8, assim, de um modo geral. O problema é que ele é 60 watts. E aqui ele está pedindo quilowatts vezes hora. Tá vendo? Quilowatts hora. Sim. É quilowatts vezes hora. Tu já tem a quantidade de horas, 8. Tu tem a quantidade de watts, 60. Só que watt não é quilowatt. Tipo, grama não é quilograma. Né? 1 quilograma, tu sabe que são 1.000 gramas. Ok? Fato. Tipo, 1K seguidor no Instagram é 1.000 seguidores. Sim. Então significa que 1 quilowatt são 1.000 watts. Entendeu? Entendi. Em outras palavras, se está em watts, tu tem que dividir por 1.000. Da mesma forma que se está em centímetros, tu tem que dividir por 100. Se está em metros, tu tem que dividir por 1.000 para passar para quilômetros. Né? K. K é sempre 1.000. Então, no caso, tu vai fazer 60 dividido por 1.000. 60 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 60 vezes 10 a menos 3. Então, 60 watts é a mesma coisa que 60 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Entendi. Entendeu, bro? Então, é isso vezes 8 vai te dar quanto que este equipamentinho gastou em ligado 8 horas, né? Foi 0,48 kWh. Lá na conta de luz vai estar isso. Na conta de luz aparece kWh. Agora, meu amigo, vamos para aquela questãozinha. Vamos ver o que a gente consegue resolver depois dessa breve introdução à teoria. Vamos ver. Arrumando aqui, tá? Agora eu vou pôr aqui para você ver. Para investigar o comportamento elétrico de um dado resistor, são os resistores que consomem essa energia. Tá? Aquilo que consome 60 watts lá no problema que a gente estava vendo são os resistores. Uma lâmpada, uma máquina de lavar, é tudo um resistor no circuito elétrico. Foram feitas medidas aplicando diferentes valores de diferença de potencial delta V sobre esse resistor, observando valores de corrente e correspondente ao gráfico. Então, o que acontece é que para diferentes diferenças de potencial, vai passar diferentes correntes num resistor, num equipamento que seja. Certo.
Considerando as informações apresentadas no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que representa corretamente o valor da potência dissipada pelo resistor quando uma diferença de potencial 2ΔV é aplicada nele. Ok, então nós queremos saber potência, está falando de voltagem aqui, né? 2. Isso aqui é 2, né? 2 volts. Aqui é 3 volts. Aqui é 1 volt. Tá bom? Então, quando foi 2 volts, o que aconteceu, meu amigão? Aconteceu que eles mediram 6 miliampere. Sim. Muito bem. Então, baseado na equação que a gente acabou de ver, meu amigo. É só multiplicar. 1 vezes I, exatamente. Então, qual é o P neste caso? É 2. Cara, não vai cair questão assim no vestibular, tá? Pode ter certeza. Tu tirou do vestibular essas questões? Pior que tirei do ano passado. Pô, louco, velho, mas tá for dummies total isso aí. 6 miliampere, né? Então é 6, o que é mili? É tipo um milímetro. É 1 metro dividido em 1000. Então 1 miliampere é dividir por 1000. Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que 10 na menos 3. É isso, o problema pede, né? Esse bagulho, quando a gente fez potencial 2. Ah, é isso mesmo, que bizarro. Isso aqui vai ficar 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10 a menos 3 watts. A potência medida em watts. Mas note que não tem nenhuma resposta como essa ali, apesar de ter 12 ali. Né? Por quê? Porque está 10 a menos 3 aqui. 10 a menos 3 a gente sabe que é mili. Dividir por 1000 é a mesma coisa que mili. Multiplicar por m, no caso. Tá? Então, por isso que fica 12 miliwatts. Ok? Entendi. Entendeu? Então, cara, é isso. Tem mais alguma dúvida aí que tu viu na aula? Acho que não, cara. Então tá. O que eu vou fazer, cara, nesses 5 minutinhos aí é o seguinte. Eu vou postar esse livro no site aí, no Google Drive, para tu poder baixar, tá bom? Beleza. Daí tu dá uma lida nesses assuntos, ou pega uns exercícios para fazer e busca no livro o conteúdo, porque o livro está bem explicado. Tá bom? Beleza. Então, beleza. Cara, precisando de mais aula, fala, vou te mandar todos os arquivos da aula. Eu também vou te mandar. Tu é aluno do SuperProf, né? Eu vou te mandar um link lá do SuperProf para tu acessar com a conta da tua mãe, do teu pai logado e me avaliar lá, por favor, tá bom? Pode deixar. Pode dizer que a aula foi top, foi muito louca. E daí depois eu também vou usar esse tempo aqui para postar o vídeo já lá no YouTube. Daí logo mais eu te mando o link para tu rever a aula, beleza? Beleza. Então tá bom. Falou, meu querido. Até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Valeu. Boa sorte. Obrigado.